Era um fim de tarde típico, na cidade maravilhosa. O sol já começava a se despedir no horizonte, tingindo o céu com tons quentes de laranja e púrpura, que refletiam a alma vibrante e ao mesmo tempo melancólica do Rio de Janeiro. Ronaldinho Gaúcho caminhava pela comunidade da Zona Oeste, onde havia passado a manhã visitando crianças em projetos sociais, levando um pouco de alegria e esperança para aquelas vidas marcadas pela luta diária. O sorriso largo e contagiante do craque contrastava com a realidade dura que encontrava em cada esquina. Era um homem simples, com o coração generoso e a alma sensível que carregava consigo a vontade de transformar vidas, mesmo que às vezes a própria vida lhe cobrasse seu preço. Após cumprir a agenda, decidiu se afastar dos olhares e dos flashes para dar uma volta sozinho, buscando um pouco de silêncio e paz interior, longe do tumulto das multidões que sempre o seguiam. Enquanto caminhava pela Avenida das Américas, um movimento simples, porém carregado de significado, chamou sua atenção. Entre carros apressados, buzinas insistentes e o ritmo frenético da cidade, um homem sujo magro e vestido com roupas gastas segurava um cartaz de papelão feito às pressas com letras tremidas e tortas escritas com marcador preto. A princípio, era mais uma cena comum na metrópole, um pedido desesperado por ajuda a mais uma história de abandono e sofrimento nas ruas da cidade. Mas quando Ronaldinho se aproximou e conseguiu ler as palavras no cartaz, algo dentro dele congelou por um instante. Estava escrito: "Procuro meu irmão que sumiu há mais de 20 anos. Só tenho uma lembrança, ele jogava bola muito bem." O coração do ex-jogador disparou. Ele baixou os óculos escuros e fixou do olhar naquele homem que tremia não só pelo frio da tarde, mas pela angústia profunda que carregava nos olhos fundos e cansados. O homem parecia carregar uma dor antiga, uma saudade tão forte que fazia seus dedos segurarem o cartaz como se fosse a única tábua de salvação em um mar de esquecimento. Ronaldinho sentiu uma conexão inexplicável, algo tão forte que não podia ser ignorado. Aquele encontro não era coincidência, era um chamado do destino. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou devagar, tirou os fones de ouvido e chamou o motorista da van. "Para o carro aqui", ordenou com voz firme, mas cheia de emoção. O segurança tentou demovê-lo, dizendo que não era seguro que deveriam seguir o cronograma, mas Ronaldinho já estava decidido. Desceu do veículo atravessando os olhares curiosos e as câmeras de celulares que começavam a se levantar ao redor. Ele caminhou até o homem que agora o olhava com um misto de confusão, medo e esperança. "Qual é o seu nome?" Irmão perguntou Ronaldinho com a voz embargada, sentindo a garganta apertar, como se um nó invisível tentasse impedi-lo de falar. O homem demorou a responder, olhando nos olhos de Ronaldinho por longos segundos que pareciam esticar o tempo. Finalmente sussurrou: "Me chamam de Lucas, mas eu não sei se esse é meu nome de verdade. Só lembro da minha mãe me chamando antes de tudo desaparecer." Aquele momento ficou gravado na memória de ambos. O mundo ao redor parecia ter silenciado e só existiam eles dois unidos por uma dor compartilhada por uma história que ainda estava por ser revelada. Ronaldinho estendeu a mão e naquela simples ação, duas vidas começaram a se entrelaçar de forma indissolúvel. Convidou Lucas para entrar na van, oferecendo abrigo e um pouco de conforto após tantos anos de abandono. Durante o trajeto, Lucas segurava o cartaz amassado como se fosse um tesouro, enquanto Ronaldinho não conseguia desviar o olhar, absorvendo cada detalhe daquele homem que parecia ser a peça que faltava no quebra-cabeça de sua vida. Tentando quebrar o silêncio pesado, Ronaldinho perguntou com naturalidade: "Quando você escreveu isso?" Lucas respondeu, olhando para o chão. "Uns 2 dias atrás. Há muito tempo, eu escuto vozes na cabeça dizendo para não desistir. Aí, lembrei do meu irmão, do menino que jogava bola muito bem." Aquele relato mexeu profundamente com Ronaldinho, que desde a infância ouvira rumores sobre um segredo da família, uma perda inexplicada, uma ausência que nunca foi totalmente superada. Lucas tentou acessar mais memórias, fechando os olhos e buscando no nevoeiro da mente fragmentos do passado. Lembrou-se de uma mulher,
talvez sua mãe, cantando para ele durante pesadelos. Lembrou do cheiro de lavanda que impregnava os travesseiros da casa onde cresceu um aroma que sua mãe sempre usava para acalmar os filhos. Ronaldinho apertou as mãos, reconhecendo aquele cheiro como algo familiar, como uma chama que nunca se apagou. Lucas descreveu o lugar onde morava com ruas de terra, casas pequenas e um campinho onde um menino de cabelo encaracolado o chamava para jogar bola, chamando-o de Luquinhas. O coração de Ronaldinho acelerou. Luquinhas era o apelido carinhoso que ele usava para seu irmão mais novo nos jogos imaginários da infância. Lucas continuou contando sobre um incêndio, o fogo, os gritos e depois a escuridão. Quando acordou, estava em um lugar estranho, cercado por pessoas desconhecidas, e aos poucos foi vivendo de abrigo em abrigo até chegar às ruas sozinho e perdido. O silêncio entre eles se fez pesado, cheio de emoções não ditas. Ronaldinho olhou para o teto da van pela primeira vez, sentindo que aquele buraco na história da família poderia finalmente ter uma explicação e que uma dúvida poderosa nascia dentro dele, e se aquele homem realmente fosse seu irmão perdido. Ao chegar ao hotel, Ronaldinho determinou que Lucas ficaria sob seus cuidados, prometendo roupas limpas, comida e um quarto seguro. Ele queria proteger aquele homem frágil e sujo, que agora caminhava ao seu lado, e ninguém tiraria Lucas dali sem sua autorização. Lucas, ainda constrangido e incrédulo, foi levado para o quarto, que parecia um castelo para alguém que dormia nas ruas. Lá, tocava as paredes, olhava o banheiro com banheira e chorava ao ver a comida servida pela primeira vez em muito tempo. Enquanto isso, Ronaldinho observava da porta comovido, ao ver a reverência com que Lucas tratava cada pequeno detalhe. Com uma voz calma e acolhedora, disse: "Tá tudo bem, irmão. Come com calma. Depois a gente conversa mais." Lucas olhou para ele os olhos marejados, perguntando por que Ronaldinho estava fazendo tudo aquilo. Sem hesitar, o craque respondeu: "Porque eu também me sinto perdido às vezes. E quando vi você naquele sinal, algo dentro de mim gritou como se te conhecesse, como se a gente tivesse se procurado a vida toda." Naquela noite, Ronaldinho cancelou todos os compromissos e se sentou com Lucas no sofá do quarto para ouvir horas de histórias confusas, saltos no tempo e memórias quebradas, mas que tinham uma linha invisível, a saudade de um lar que Lucas mal conseguia lembrar. Ali nascia um laço invisível mais forte que qualquer explicação racional, uma conexão que fazia Ronaldinho saber que não podia ignorar aquela verdade que se mostrava diante dele. Eles não eram mais apenas o ícone e o desconhecido, mas dois irmãos ligados por sangue e destino, prontos para encarar o que quer que o futuro lhes reservasse juntos. O tempo parecia ter parado naquela noite no silêncio compartilhado entre duas almas perdidas que finalmente começavam a se encontrar. Os primeiros raios de sol filtravam-se timidamente pelas cortinas do quarto, trazendo um frescor e uma promessa silenciosa de novos começos. Lucas acordou lentamente, ainda sentindo o cheiro suave da lavanda que impregnava o ambiente, um aroma que, mesmo sem saber exatamente o motivo, lhe provocava uma mistura de conforto e tristeza. Ao redor dele tudo era estranho, e ao mesmo tempo acolhedor, as paredes limpas, os lençóis macios, o silêncio que não era vazio, mas cheio de uma presença reconfortante. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu o chão firme sob seus pés, não apenas no sentido físico, mas também no emocional. Era como se aquela noite tivesse lavado parte do peso invisível que oprimia seu coração. Ronaldinho entrou no quarto com uma bandeja cuidadosamente preparada, trazendo café preto, pão francês, manteiga, frutas frescas e suco de manga. O sorriso gentil no rosto do craque contrastava com a timidez evidente nos olhos de Lucas, que tentava disfarçar a vergonha de estar limpo barbeado e vestido com uma camisa nova, sentindo-se quase um estranho naquele ambiente que parecia mais um sonho do que realidade. "Dormiu bem?" perguntou Ronaldinho com uma voz leve, tentando criar um clima de tranquilidade. "Dormi como se tivesse voltado para casa", respondeu Lucas com o olhar baixo, quase sussurrando. Enquanto comiam, Ronaldinho aproveitou o momento para puxar assunto com mais profundidade, algo que já rondava sua mente desde o dia em que encontrara Lucas.
Você lembra de mais alguma coisa da sua infância? Perguntou tentando não pressionar, mas sabendo que as respostas poderiam ser a chave para desvendar o passado. Lucas fechou os olhos mergulhando na névoa de suas memórias fragmentadas. Aos poucos, palavras surgiam quase como um fio de luz em meio à escuridão. Eu lembro de uma casa pequena com paredes azul claras. Lembro de uma mulher cantando enquanto lavava roupa, acho que era minha mãe. Ela dizia que eu era seu menino especial. Também lembro de um campo de terra batida. Um menino mais velho jogava bola descalço e dizia que ia ser o melhor do mundo um dia. Ronaldinho congelou por um instante. A descrição era assustadoramente parecida com suas próprias lembranças da infância, aquelas palavras que guardava em seu coração desde muito jovem. Esse menino, você lembra o nome dele? Perguntou já sabendo a resposta. Não, só lembro da risada leve e de algo estranho. Lucas hesitou. Teve uma noite em que tudo ficou muito quente. Minha mãe me colocou debaixo da cama. Ouvi ela gritar depois só chamas e escuridão. O silêncio que se seguiu era pesado como se o ar tivesse se transformado em uma barreira entre passado e presente. Ronaldinho sentiu a boca secar, os olhos marejados e um nó apertar seu peito. Aquele relato parecia quase ecoar um segredo guardado a 7 chaves pela família. Uma ferida aberta que o tempo jamais conseguiu fechar completamente. Onde aconteceu isso? Ronaldinho perguntou a voz tensa. Em Mogi das Cruzes. Acho que era uma palavra com M, respondeu Lucas, lutando para segurar as lágrimas. Nunca consegui voltar lá. Ronaldinho levantou-se devagar com as mãos trêmulas e pegou o celular. Mandou uma mensagem urgente para seu assessor. Precisava de todas as informações possíveis sobre um incêndio ocorrido em Mogi das Cruzes, naquela época envolvendo uma família cujo sobrenome era Silva Santos. Pediu notícias das vítimas, detalhes dos desaparecimentos, qualquer coisa que pudesse ajudar a montar o quebra-cabeça que começava a tomar forma. Enquanto Lucas tomava banho no quarto ao lado, Ronaldinho caminhava de um lado para o outro na varanda da suíte presidencial, olhando fixamente para o horizonte com o coração disparado. Ele sabia que aquilo não era apenas uma coincidência. Algo dentro dele gritava por respostas. A ligação do assessor veio pouco depois com notícias preocupantes, mas ao mesmo tempo reveladoras. Ney, encontrei algo estranho nos arquivos dos jornais locais, disse o assessor com a voz ofegante. Em 2003, houve um incêndio numa casa de madeira no Jardim Rodeio, em Mogi das Cruzes. A família se chamava Silva Santos. Uma mulher e 2 crianças viviam lá. A mãe morreu no incêndio. Uma criança sobreviveu e a outra desapareceu. Ronaldinho segurou o telefone com força, a respiração presa na garganta. Os nomes das crianças perguntou quase sem fôlego. A criança sobrevivente foi encontrada desacordada perto de uma estrada sem documentos. Foi levada para um abrigo em São Paulo, depois desapareceu do sistema. O nome dela era Lucas da Silva Santos. O chão pareceu sumir sob os pés de Ronaldinho. Tudo fazia sentido agora. Lucas era de fato o nome do homem que havia encontrado. A história batia em cada detalhe como uma música triste que tocava ao fundo da memória. Naquele momento, Ronaldinho decidiu ligar para sua mãe. O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. Mãe, você lembra daquela família em Mogi Silva Santos? Houve um incêndio, não é? Perguntou com a voz trêmula. Eu nunca quis contar isso para você. Meu filho, respondeu Nadine, a voz embargada. Você tinha um irmão de criação. Cuidamos dele por alguns meses quando você era pequeno. A mãe dele era amiga da nossa família. Quando ela morreu no incêndio, ele desapareceu. A polícia disse que ele podia estar morto, mas nunca encontraram o corpo. Ronaldinho sentiu o peito apertar, as lágrimas ameaçando cair. Ele está aqui, mãe? Eu acho que é ele. Aquela conversa abriu uma porta que permanecia fechada por décadas, trazendo à tona uma mistura de dor, esperança e uma determinação renovada. Ronaldinho sabia que não podia mais adiar a busca pela verdade. Não podia ignorar aquele chamado que o destino lhe enviava. Naquela noite, enquanto o mundo lá fora continuava sua rotina, Ronaldinho e Lucas compartilhavam um momento que transcenderia o tempo,
Um reencontro silencioso, cheio de promessa, e de um futuro que ainda precisava ser construído, tijolo por tijolo, memória por memória, abraço por abraço. Os dias que se seguiram ao reencontro entre Ronaldinho e Lucas foram marcados por uma mistura delicada de silêncio-lágrimas e pequenos gestos que falavam mais do que palavras. Lucas, ainda imerso em uma realidade nova e muitas vezes assustadora, começava a perceber que não estava mais sozinho naquele mundo que antes parecia hostil e sem saída. Ronaldinho, por sua vez, assumiu com firmeza o papel de irmão protetor, guardando cada momento com um carinho quase paternal, como se tentasse recuperar o tempo perdido com quem parecia ter sido arrancado de sua vida. A rotina no hotel ganhou uma nova cor. O aroma da lavanda permeava o ar, e as manhãs traziam o som do café, sendo preparado o tilintar dos pratos e o sorriso tímido de Lucas, que lentamente aprendia a se permitir sentir segurança. Ele tocava as paredes do quarto, ainda assustado com tanta limpeza e conforto. Experimentava o prazer simples de uma cama macia e um banho quente. Saboreava cada mordida da comida servida como se fosse a primeira depois de uma longa peregrinação. Em muitas noites, Lucas se permitia chorar baixinho choros que vinham de um lugar profundo, de um passado doloroso que ainda insistia em incomodar. Ronaldinho sentava-se ao seu lado, segurava sua mão e dizia que tudo ficaria bem, e acima de tudo, ouvia. Não havia pressa para respostas, não havia julgamentos. Apenas presença-amor e uma promessa silenciosa de que aquela dor, por mais pesada que fosse, não precisaria mais ser carregada sozinho. Eu estava tão perdido, confidenciava Lucas numa dessas noites a voz embargada. Achava que ninguém mais se importava, que eu era invisível para o mundo. Ronaldinho apertava sua mão com firmeza, sentindo a urgência de quebrar o ciclo da solidão que tanto maltratara seu irmão. Agora você está aqui, respondeu ele, e nunca mais vai estar sozinho. Durante os dias seguintes, o craque levou Lucas para fazer exames médicos, procurando entender as sequelas físicas e emocionais que anos de abandono poderiam ter deixado. O processo foi longo e muitas vezes doloroso. Lucas enfrentava medos que nem sequer sabia que carregava. Receios de ser rejeitado, de não pertencer, de jamais conseguir recuperar uma vida que parecia ter escorrido pelas frestas do tempo. No entanto, a cada passo havia também um avanço. Os profissionais que acompanhavam Lucas, entre psicólogos, nutricionistas e médicos, destacavam sua força interior e a vontade crescente de reconstruir sua identidade. Para Ronaldinho, ver seu irmão reencontrar o brilho nos olhos era a maior recompensa possível, algo que nenhuma torcida ou título poderia igualar. Além da saúde física, o irmão mais velho sentia a necessidade urgente de alimentar a alma de Lucas com histórias, memórias e conexões que pudessem servir de âncora para sua nova vida. Passavam horas juntos conversando sobre a infância, sobre o bairro onde cresceram, sobre a paixão pelo futebol que corria nas veias de ambos. Você sabia que eu sempre sonhei em te ver jogar, disse Ronaldinho com um sorriso nostálgico. Eu também sonhava, respondeu Lucas, os olhos brilhando, mas por muito tempo só consegui sonhar acordado, chutando uma meia contra a parede do meu abrigo. Essa conexão era a ponte entre dois mundos, o do astro internacional e o do homem que lutava para reencontrar seu lugar no mundo. Era a prova viva de que, por mais escura que fosse a jornada, havia sempre uma luz esperando para ser descoberta. Numa tarde ensolarada, Ronaldinho decidiu levar Lucas para conhecer um lugar que para ele simbolizava tudo o que era importante, o campo de futebol do bairro onde passaram a infância. Ao pisar no gramado, Lucas sentiu um turbilhão de emoções. Lágrimas correram livres pelo seu rosto, enquanto ele observava o horizonte, o campo, os postes que testemunharam tantos sonhos e partidas. Para ele, aquele momento era muito mais do que uma visita, era a materialização de um sonho há muito adormecido. Isso aqui era meu sonho, murmurou quase sem voz. Ronaldinho colocou a mão no ombro do irmão emocionado. Hoje você está vivo, e juntos podemos construir novos sonhos. No entanto, junto com a alegria,
havia também a necessidade de encarar as sombras do passado. Os mistérios do desaparecimento, as dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica e o peso de um abandono que deixou cicatrizes profundas precisavam ser enfrentados. Ronaldinho sabia que a cura verdadeira viria não apenas da reconstrução física, mas do entendimento e do perdão. Assim, eles decidiram buscar ajuda legal e investigativa para desvendar os fatos que levaram Lucas a viver anos nas ruas longe da família e do afeto. Cada descoberta, cada documento e cada depoimento recolhido era uma peça vital para reconstituir uma história que parecia perdida. Apesar das dificuldades, Ronaldinho e Lucas encontravam força na certeza de que não estavam mais sozinhos. Unidos pelo sangue, pela história e pelo amor incondicional, eles começaram a tecer um novo capítulo cheio de esperança e determinação para transformar a dor em propósito e a ausência em encontro. E assim, na luz tênue daquele campo de futebol, entre risos e lágrimas, dois irmãos que o destino tentou separar encontravam seu caminho para a cura, passo a passo, um drible após o outro, rumo a uma vida que finalmente poderia ser vivida em plenitude. Aquele momento parecia ser o ponto de virada para Ronaldinho e Lucas. A dor da separação, as feridas abertas e os anos de abandono não poderiam ser apagados do dia para a noite, mas havia uma força crescente que os impulsionava a ir além, a buscar as respostas que tanto ansiavam. Ronaldinho sabia que não bastava apenas abraçar o irmão perdido. Era preciso compreender o que aconteceu, por que ele desapareceu e quem foram os responsáveis por aquele destino cruel. Com um misto de determinação e cautela, Ronaldinho reuniu sua equipe de confiança, assessores, advogados e um investigador particular experiente, alguém acostumado a lidar com casos complexos e sensíveis. Eles sabiam que essa jornada não seria simples, mas cada pequeno avanço era uma vitória para a família que começava a se reconstruir. Os primeiros passos foram meticulosos. Documentos antigos, registros policiais, arquivos de jornais e depoimentos de vizinhos foram recolhidos e analisados cuidadosamente. A história do incêndio em Mogi das Cruzes, ocorrido naquela noite fatídica, ganhava contornos mais nítidos a cada nova informação. A casa de madeira no Jardim Rodeio fora consumida pelas chamas, deixando para trás uma família destruída e um mistério que perdurava por mais de 2 décadas. Enquanto a investigação avançava, Lucas sentia-se às vezes tomado por uma mistura de emoções conflitantes, a dor de reviver lembranças traumáticas e a esperança renovada de justiça e redenção. Ele se entregava às sessões de terapia recomendadas pelos profissionais que acompanhavam seu processo de reabilitação, buscando reconstruir a identidade que havia sido fragmentada pelo abandono. Ronaldinho, por sua vez, sentia a pressão e a responsabilidade de liderar essa busca, sabendo que não podia falhar com seu irmão. Ele passava noites acordado, revisando documentos, conversando com especialistas e se comunicando constantemente com sua mãe Nadine, que também carregava a dor daquela perda e o desejo intenso de reencontrar seu filho desaparecido. Foi durante uma dessas reuniões que surgiu uma pista crucial. O nome mencionado em um relatório antigo da polícia chamava a atenção Jorge Batista, um vizinho da época que prestara depoimento como testemunha logo após o incêndio. Segundo o documento, Jorge fora uma das últimas pessoas a ver Lucas antes de ele desaparecer. Determinado a entender a fundo o papel de Jorge naquela história, Ronaldinho autorizou o investigador a viajar até Minas Gerais, onde o homem vivia atualmente. O contato foi feito com discrição e o investigador voltou com informações surpreendentes e perturbadoras. Jorge Batista confessou que na noite do incêndio viu Lucas saindo cambaleando pela estrada em estado de choque. No entanto, em vez de levá-lo imediatamente à polícia ou ao hospital, decidiu levá-lo para sua casa, alegando que queria protegê-lo. Temendo ser responsabilizado pelo desaparecimento da criança, Jorge não informou as autoridades sobre a presença de Lucas, e após alguns meses, por motivos não esclarecidos, abandonou o menino próximo a uma rodoviária em São Paulo. Essa revelação chocou Ronaldinho profundamente. A indignação tomou conta dele ao perceber que aquele homem, com seu silêncio e omissão, havia contribuído para o prolongamento do sofrimento do irmão.
Sentiu a injustiça e a revolta queimarem em seu peito, mas ao mesmo tempo compreendeu que precisava agir com sabedoria, para não alimentar um ciclo de ódio que só traria mais dor. A legislação vigente indicava que o crime havia prescrito, e Jorge Batista não poderia mais ser responsabilizado judicialmente. Essa constatação trouxe um misto de frustração e alívio. Ronaldinho percebeu que a verdadeira justiça para Lucas não estava em punir o passado, mas em garantir um futuro digno e cheio de oportunidades. Assim, optou por focar na cura emocional do irmão e na reconstrução da história familiar, respeitando os limites de Lucas e criando um ambiente de amor e acolhimento. Durante longas conversas, contou a Lucas tudo o que descobrira com cuidado e respeito, permitindo que ele assimilasse a verdade no seu próprio tempo. Lucas, apesar do choque inicial, sentiu que aquele relato fazia sentido. Entendeu por que sua mente havia bloqueado tantos momentos traumáticos e por que tantas lacunas existiam em sua memória. Pela primeira vez, ele conseguiu enxergar seu passado não como um fardo impossível, mas como um capítulo a ser enfrentado e superado. Enquanto isso, Ronaldinho dedicava-se a fortalecer os laços familiares. Passava tempo com a mãe com quem Lucas reencontrou um vínculo especial e cheio de emoção. Nadine tornara-se uma presença constante na vida dos dois irmãos, trazendo histórias antigas, fotografias e o calor de um amor que o tempo não conseguiu apagar. Para Ronaldinho, aquela jornada era mais do que uma busca pessoal. Era um compromisso com a vida com a família e com a esperança. Sabia que muitos outros como Lucas viviam nas sombras esquecidos e abandonados, e sentiam uma responsabilidade crescente de transformar sua história em uma força capaz de ajudar outros. Assim, enquanto a verdade do passado era desvendada, o presente ganhava sentido e propósito. Dois irmãos separados pelo destino agora caminhavam juntos, prontos para enfrentar o que viesse, com a certeza de que o amor e a persistência poderiam vencer até mesmo as histórias mais dolorosas. Os primeiros dias após a confirmação oficial de que Lucas era de fato irmão de Ronaldinho foram marcados por uma mistura intensa de emoções. Aquele resultado quase inacreditável trouxe à tona lágrimas contidas, risos nervosos e um sentimento avassalador de alívio. Porém, o verdadeiro desafio estava apenas começando, como reconstruir uma relação rompida há mais de 20 anos. Como preencher os vazios criados pela ausência e pela dor. Ronaldinho sabia que a resposta estava no amor, na paciência e na presença constante. Com isso em mente, organizou um encontro silencioso e íntimo na casa da mãe Nadine, em um condomínio discreto na cidade de Santos. Lá, entre paredes que guardavam memórias e histórias antigas, Lucas finalmente pôde tocar as raízes de sua família, sentir o calor do lar que parecia ter perdido para sempre. Quando Nadine viu Lucas pela primeira vez em tantas décadas, seus olhos se encheram de lágrimas que não puderam ser contidas. Ela deu um passo hesitante, as mãos tremendo, e então o abraço que ofereceu foi como o de uma mãe que nunca desistiu, que guardou a esperança em cada batida do coração. Lucas, por sua vez, ajoelhou-se e chorou, como se aquelas lágrimas pudessem lavar todas as mágoas acumuladas em anos de solidão e sofrimento. Eu te reconheceria em qualquer lugar, Luquinhas disse Nadine com a voz embargada. Você sempre foi meu menino especial. Aquele momento foi um divisor de águas para Lucas. Sentiu-se finalmente pertencente amado e não mais um número perdido no sistema ou um rosto esquecido nas ruas. Era o começo da cura, o reencontro com uma identidade que lhe fora roubada e a chance de se reconstruir tijolo por tijolo. Nos dias que se seguiram, Ronaldinho tomou a decisão de preservar a privacidade daquela família. Nada seria exposto à imprensa ou às redes sociais. Aquela era uma história deles, uma intimidade preciosa que precisava ser protegida para que pudesse florescer em segurança. Ele cancelou compromissos, entrevistas e eventos, dedicando todo o seu tempo a estar ao lado do irmão e da mãe. Compreendia que o processo seria longo, que o caminho para a recuperação não seria linear, mas tinha a convicção de que a união e o apoio seriam as forças mais poderosas para transformar aquela vida. Comprou uma casa próxima à família para Lucas, preparando um quarto especialmente para ele.
Cada detalhe era pensado para oferecer conforto e acolhimento, incluindo uma bola de futebol, símbolo do sonho compartilhado desde a infância, a paixão que unia os dois irmãos além do sangue. Em um fim de semana especial, levou Lucas ao centro de treinamento de um clube de futebol da região. O homem que outrora caminhara pelas ruas descalço, sem rumo, agora pisava no gramado com um misto de emoção e gratidão. Lágrimas escorreram novamente, não de tristeza, mas de uma alegria pura, a sensação de um sonho reencontrado. Isso aqui era meu sonho, disse Lucas, a voz embargada. Mas hoje só de estar vivo e ter você aqui, já é mais do que eu podia imaginar. Ronaldinho segurou seu braço com firmeza, olhando nos olhos do irmão, com a certeza de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. E a gente ainda tem muito para viver, Luquinhas. Muito para sonhar. Mais do que apenas uma celebração da vida, aquele momento representava o renascimento de uma história. Uma história que seria contada e compartilhada não apenas para sanar a dor de um passado marcado pela ausência, mas para inspirar e dar esperança a milhares de pessoas que, assim como Lucas, carregavam feridas invisíveis. Foi então que a ideia começou a tomar forma. Ronaldinho, com sua influência e coração aberto, decidiu transformar a trajetória do irmão em um projeto social. Um espaço dedicado a ajudar pessoas em situação de rua, crianças desaparecidas e famílias despedaçadas. Um lugar onde histórias poderiam ser resgatadas, vidas reconstruídas e sonhos restaurados. O projeto, batizado com o nome de Lucas, tornou-se símbolo de resistência e amor. Contou com apoio jurídico, psicológico e social, reunindo profissionais e voluntários comprometidos em fazer a diferença. A iniciativa ganhou força e visibilidade, alcançando não apenas o Brasil, mas também inspirando pessoas ao redor do mundo. Nas semanas seguintes, histórias começaram a emergir das sombras. Pais reencontrando filhos e irmãos separados por décadas, se abraçando novamente, comunidades se mobilizando para fortalecer laços que o tempo parecia ter quebrado. Sempre havia uma referência à história de Ronaldinho e Lucas, um testemunho vivo do poder da esperança e do amor incondicional. Mas para os irmãos, nada era mais importante do que os momentos simples do cotidiano. Jogar bola juntos nos finais de semana, assistir séries à noite, rir sem motivo e às vezes apenas se abraçar em silêncio. Era a forma silenciosa de dizer: ainda bem que você voltou. Porque no fim das contas aquela não era só a história de dois irmãos. Era a história de todos nós que em algum lugar ainda temos algo a reencontrar. Com o projeto social oficialmente lançado e ganhando cada vez mais adesão, Ronaldinho e Lucas encontraram um propósito que transcendia suas próprias histórias. A jornada que começou com o reencontro inesperado nas ruas do Rio de Janeiro, agora se expandia para tocar milhares de vidas, criando uma rede de apoio para aqueles que por muito tempo viveram à margem da sociedade, invisíveis e esquecidos. O auditório onde ocorreu o lançamento estava lotado com câmeras jornalistas e uma plateia emocionada. As luzes brilhavam intensamente, refletindo a esperança que pulsava no coração de cada pessoa presente. Ronaldinho subiu ao palco não mais como um astro do futebol, mas como um irmão, um homem que enfrentou a dor e encontrou a força para transformar sua história em um farol de luz para os outros. Eu nunca imaginei que encontraria meu irmão segurando um cartaz sujo. Em um semáforo, começou Ronaldinho com a voz firme e o olhar cheio de emoção. Mas foi ali que Deus me mostrou que o que o mundo esquece, ele nunca abandona. A plateia segurava as lágrimas, tocada pela sinceridade do craque. Lucas, ao lado do irmão, tomou o microfone com as mãos trêmulas, a voz carregada de uma emoção que transbordava. Eu perdi tudo, minha infância, minha casa, minha identidade, disse ele. Mas nunca perdi o desejo de ser encontrado. Eu fui o irmão que o mundo esqueceu, mas hoje sou a prova viva de que o amor vence, que por mais escuro que seja, o túnel sempre há uma saída. O Projeto Lucas não era apenas uma organização, era um símbolo de resistência, um convite à reconexão e à esperança. Com equipes multidisciplinares, oferecia suporte jurídico para quem precisava recuperar documentos e direitos, atendimento psicológico
para curar feridas invisíveis e assistência social para reinserir pessoas na sociedade. Ao longo dos meses seguintes, histórias começaram a surgir uma após a outra. Pais que reencontraram filhos desaparecidos, irmãos que se abraçaram após décadas de separação, comunidades que se uniram para fortalecer os laços que o tempo tentou romper. E em cada uma dessas histórias, havia um eco da jornada de Ronaldinho e Lucas, uma inspiração que mostrava que nunca é tarde para reconstruir a própria vida. Nas horas mais simples, porém, estava o verdadeiro significado daquele reencontro. Os dois irmãos jogavam bola juntos, como fizeram tantas vezes na infância, rindo e celebrando a vida. Assistiam a séries, compartilhavam segredos, e às vezes apenas permaneciam em silêncio abraçados, sentindo que cada instante era um presente precioso. Ronaldinho sabia que, apesar de toda a fama, títulos e reconhecimento, nada poderia se comparar à força do amor familiar. Ele via em Lucas não apenas um irmão, mas um exemplo vivo daquilo que muitos chamam de milagre, a capacidade humana de resistir, de perdoar e de recomeçar. O projeto social cresceu ultrapassando fronteiras, inspirando outros a olhar para os esquecidos com compaixão e a agir com coragem. Ronaldinho e Lucas tornaram-se vozes poderosas na luta contra o abandono e o preconceito, lembrando a todos que cada pessoa merece uma segunda chance. E assim, a história que começou com um cartaz humilde nas ruas do Rio, transformou-se em um legado de esperança, amor e transformação. Dois irmãos separados pelo destino, reunidos pelo coração, mostraram que mesmo nas sombras mais densas, a luz do amor verdadeiro sempre encontra uma forma de brilhar, porque no fim, a verdadeira vitória não está nos troféus ou nos aplausos, mas na capacidade de amar, perdoar e reconstruir juntos como uma família.